Está começando agora uma videoaula para médicos em especialização em anestesiologia. Uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Obrigado pela participação. Muito boa noite. Bem-vindos à 8ª edição do programa Videoaulas para Médicos em Especialização, direto dos estúdios da Atitude, em São Paulo. Gostaria de lembrar que essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com apoio da Abbott. Estamos agora com mais de 1.900 colegas ao todo, desde o início do programa, mais de 1.900 colegas participantes. E o tema de hoje, que será discutido aqui, será anestesia venosa. Então, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ricardo Vieira Carlos, eu sou presidente do Comitê de Anestesia Obstétrica da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Gostaria de apresentar aqui o Dr. Marcos Antônio Costa de Albuquerque, membro da Comissão Examinadora do Título Superior em Anestesiologia e também presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe. Este WebMeet ficará ainda mais interessante com a sua participação. Para participar, enviem perguntas e comentários usando a área de perguntas na base desta interface. Vamos agora dar início à apresentação. Dr. Marcos, por gentileza. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à SBA pelo convite para participar da apresentação dessa aula para médicos residentes. E o tema de hoje será sobre anestesia venosa. Nós vamos discorrer durante essa apresentação sobre o histórico, as indicações, contraindicações, classificação dos anestésicos venosos, técnicas de administração e complicações. A anestesia venosa, na realidade, ela teve um tempo longo para ser desenvolvida. E se nós recordarmos, inicialmente temos a participação do Harvey, quando foi descrito, na metade do século XVII, o sistema circulatório. Então, a partir daí, a anestesia venosa já poderia ter um grande avanço. Mas só anos após, com Rein e Daniel Marshall, é que começou a injeção de compostos medicinais no sangue. Na realidade, o Rein, ele usou o ópio dissolvido em água e injetado em cães. Ele utilizou penas de aves acoplados a bexigas e eram injetados em cães. E ele observou que esses cães ficavam anestesiados. Só que a primeira agulha oca que se tem descrição é a partir do ano de 1845, que foi introduzida através do Francis Hind. E o aparecimento da seringa se deu alguns anos após, no ano de 1853. De anestésico venoso propriamente dito, em uso para produzir anestesia, a primeira descrição é do ano de 1872, através de Oré, e, como nós vemos na atualidade, a reutilização do sulfato de magnésio em anestesia, na realidade, ele já foi usado de longa data, desde 1916, através de Peck e Meltz. Em 1921, nós tivemos a introdução dos barbitúricos, só que o primeiro barbitúrico usado em anestesia, que foi o exobarbital, ele teve a sua utilização em 1932 através de Kropp e Taube, só que estes barbitúricos eles apresentavam muitos efeitos colaterais excitatórios, o que dificultava o seu uso na anestesia. Com a descoberta do tiopental, que é um tiobarbitúrico em 1934, um tiobarbitúrico de ação rápida, sem efeitos excitatórios, então se começou a ter uma outra utilização dos barbitúricos na anestesia. Mas aí veio um outro problema, porque o tiopental começou a ser utilizado como anestésico único e apareceram muitos óbitos devido à sobredose do anestésico. Depois, mais adiante, veio o tioamiral e o metoxital, e o grupo dos benzodiazepínicos só apareceu alguns anos após, através da descoberta do Steinbeck. Em 1961 tivemos a cetamina, e o diazepam só veio ser usado realmente como anestésico venoso em 1965. Em 1976 tivemos o midazolam produzido para anestesia.
Alguns outros anestésicos foram se desenvolvendo, mas o grande avanço na prática da anestesia, na prática clínica diária, se deu com a introdução do Propofol. Só que com a descoberta do Propofol em 1970, ele não foi liberado para o uso clínico. Era apenas testes de laboratório, e o que foi observado é que o uso do Cremofor, que era utilizado no Propofol, ele provocava muitas reações alérgicas. Então, na realidade, o Propofol só teve uma grande utilização a partir da década de 90, onde se resolveu o problema da alergia com uma nova formulação de emulsão lipídica. Então, nós falamos um pouco do histórico dos anestésicos venosos não opioides, dos hipnóticos, e vamos falar agora um pouquinho sobre os opioides. O primeiro relato do uso de opioide se deu com Serturne, em 1803, onde ele isolou a morfina a partir do ópio. E já na metade do século XIX, a morfina começou a ser usada em anestesia. E ela era usada como um suplemento, ela era um complemento ao uso do éter e do clorofórmio. Alguns outros opioides foram surgindo e só já no século XX, na metade do século XX, tivemos o aparecimento da meperidina e 20 anos após do fentanil, quando ele foi utilizado e liberado para uso clínico. A seguir vieram os outros anestésicos opioides mais novos, que é o sulfentanil, o alfentanil e o remifentanil, que apesar de já ter alguns anos de utilização, o remifentanil só veio ser introduzido com grande avanço a partir do ano de 2000. E o que a gente pode falar com relação à anestesia balanceada? A anestesia balanceada ela teve sua introdução no meio anestesiológico a partir do ano de 1926, quando começou a utilização de misturar anestésicos venosos com inalatórios. E no ano de 1938, o Organ e o Brode, eles utilizaram o oxigênio, o óxido nitroso, e aí teve a primeira demonstração de uso do anestésico venoso associado, que foi o tiopental. Mais adiante, em 1947, Neff, Meyer e Perales utilizaram uma anestesia balanceada propriamente dita, onde eles utilizaram, além do oxigênio, o óxido nitroso e um complemento com meperidina e um bloqueador neuromuscular, que foi a detubcurarina, e também um anestésico venoso, o tiopental. E aí começou a mudar um pouco o perfil da anestesia, porque apareceu a primeira visão da anestesia como 4 componentes, onde o paciente necessitava de ser bloqueado através do bloqueio sensorial, motor e os bloqueios de reflexo e bloqueio mental. Esse estudo foi feito por Woodbridge. E depois, a seguir, Laborie e Huguenot, eles introduziram no meio anestésico a neuraleptoanestesia, que não teve um grande desenvolvimento porque utilizava apenas a acetamina e, inicialmente, o Inoval, que era o fentanil com o droperidol. Então, quais seriam as indicações do uso da anestesia venosa? Na realidade, a indicação da anestesia se deve ser escolhida através da situação clínica do paciente. Nós podemos realizar a anestesia de acordo com o tipo de cirurgia que vai ser realizada. Mas algumas situações em que os anestésicos inalatórios não devem ser usados, podemos lançar mão do uso dos anestésicos venosos. Uma das situações é aquela onde nós não podemos usar o óxido nitroso. Então, para que nós possamos utilizar uma anestesia com melhor qualidade, não utilizar apenas o inalatório puro, podemos lançar mão da anestesia venosa, aquelas situações de obstrução intestinal, aquelas situações em que você não pode aumentar o volume das cavidades, como tímpano, pneumencéfalo. Outras situações onde os voláteis promovem efeitos deletérios sobre os órgãos, como hepatotoxicidade, aumento de fluxo sanguíneo com hipertensão intracraniana, fenômeno do roubo do fluxo sanguíneo coronariano. Então, nessas situações, nós podemos indicar a anestesia venosa como substituição à anestesia inalatória. Algumas outras situações
que são muito importantes para o anestesiologista, como o risco da hipertermia maligna, é uma grande indicação da anestesia venosa, porque tanto o propofol como o remifentanil, que são anestésicos hoje em dia que vem sendo bastante utilizados na prática clínica, eles não são imputados como desencadeantes da hipertermia maligna. Além de que, nós podemos indicar ainda anestesia venosa naquelas situações de redução de poluição atmosférica e nos casos em que pacientes têm história de náuseas e vômitos severos em pós-operatórios anteriores, e aí também é uma grande indicação da anestesia venosa. Podemos também lançar mão das indicações próprias dos anestésicos venosos. Algumas situações em que não se deve usar anestésicos inalatórios, e aí lançamos mão de anestésicos venosos como uma proposta de substituição. Como contraindicações, a anestesia venosa, uma contraindicação formal é a recusa do paciente e aquelas situações em que o paciente tenha alergia às drogas venosas. Como poderíamos classificar os anestésicos venosos? Então, nós classificamos os anestésicos venosos em não opioides, que são os hipnóticos, e os opioides. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa classificação, onde, como anestésicos venosos não opioides, nós temos o isopropilfenol, que é o propofol. Como barbitúricos, nós temos ainda como representante o tiopental, que ainda é utilizado em alguns locais, como imidazólico carboxilado, o etomidato, a fenciclidina, que é uma cicloaxilamina, a acetamina, e os benzodiazepínicos de uso em anestesia, nós temos o diazepam e o midazolam, que são utilizados tanto como medicação pré-anestésica e o midazolam muitas vezes como técnica também de indução e manutenção da anestesia. Quais seriam as técnicas de administração da anestesia venosa? Nós podemos lançar mão de uma anestesia venosa balanceada e também podemos lançar mão de uma anestesia venosa total. Como variação da anestesia venosa total, nós podemos utilizar a anestesia venosa em infusão contínua ou anestesia venosa alvo controlada. Então, o que seria a anestesia venosa balanceada? A anestesia venosa balanceada é um tipo de anestesia onde nós utilizamos vários fármacos. Nós lançamos mão de anestésicos venosos e lançamos mão de anestésicos inalatórios. Na realidade, até hoje, no mercado anestesiológico, nós não temos ainda o anestésico ideal para produzir todos os componentes necessários à anestesia, como a hipnose, a analgesia, o relaxamento muscular e a diminuição dos estímulos neuromorais. Então, é uma alternativa ao uso da anestesia venosa de forma balanceada, onde você pode lançar mão tanto de anestésicos venosos como inalatórios para cumprir esse papel de proteção do paciente. Temos que estar alerta que dentro da anestesia venosa balanceada, nós podemos lançar mão também do sinergismo de droga, das interações medicamentosas, e como exemplo de sinergismo nós temos o hipnótico e o opioide sendo utilizado tanto na indução como na manutenção da anestesia. Além de que os anestésicos venosos, quando utilizados, eles proporcionam uma diminuição da CAN dos anestésicos inalatórios, porque eles potencializam a concentração alveolar mínima desses anestésicos. Além de que a anestesia venosa tem uma grande indicação naquelas situações em que nós temos grandes variações de estímulos. E podemos lançar mão também, como componente da anestesia venosa balanceada, do bloqueador neuromuscular. É importante ressaltar que tanto na anestesia venosa balanceada como na anestesia venosa alvo controlada ou venosa total, temos alguns pontos a discutir. O primeiro seria a medicação pré-anestésica. Ela deve estar presente tanto numa técnica como outra, e essa medicação deve ser previamente estabelecida a partir da consulta pré-anestésica, e também deve-se pensar, quando se pensa no balanceamento da anestesia venosa, na utilização de outros fármacos, como anticolinérgicos, bloqueadores H1, bloqueadores H2, antieméticos, e pensar também na interação dessas drogas com as drogas de utilização na sua indução e na sua manutenção de anestesia. É de grande importância na anestesia venosa a escolha do fármaco
e o momento correto da administração desses fármacos. Outra coisa que temos que ressaltar é a recuperação da anestesia venosa balanceada, como também da anestesia venosa total. Muitas vezes nós precisamos lançar mão de antagonistas ao final da anestesia para que esse paciente vá para a sala de recuperação de forma adequada e tranquila. Então vamos falar um pouco sobre anestesia venosa total. O que seria a anestesia venosa total? É um tipo de anestesia onde nós utilizamos único e exclusivamente drogas venosas. Todas as drogas, tanto hipnóticas, como analgésicas, como bloqueadores neuromusculares, são utilizadas por via intravenosa. E daí vem o grande problema, que a maioria de nós, anestesiologistas, temos uma dificuldade em geral de lidar com números. E temos algumas dificuldades de fazer cálculos, e isso retardou um pouco o desenvolvimento da anestesia venosa alvo controlada, por conta de todo esse manuseio de bomba de infusão manual, de manuseio de concentração, etc. Então, na realidade, o início da anestesia venosa total teve suas dificuldades pelas dificuldades dos métodos de administração. Não tínhamos ainda as bombas de infusão alvo controladas que permitissem saber exatamente quanto de anestésico nós tínhamos no compartimento de ação, exercendo efetivamente a ação. Uma outra coisa que interferia um pouco é que o início da anestesia venosa total teve o seu grande pulo com o uso das drogas em bolos. E isso atrapalhava um pouco, porque ao fazer o bolos, nós levamos muitas vezes a condições hemodinâmicas instáveis. Muitas vezes levamos a sobredose dos anestésicos e os pacientes, se não tiverem adequadamente hemodinamicamente estáveis, eles podem desequilibrarem já na indução da anestesia. Além de que, quando lidamos com a anestesia venosa total do tipo não alvo controlada, nós precisamos fazer esses bolos intermitentes. Então, ora nós vamos ter sobredose dos anestésicos, ora nós vamos ter subdose dos anestésicos. Um outro ponto que nós não podemos esquecer com relação à anestesia venosa é a consciência. Hoje em dia vem sendo discutida no mundo inteiro. Inclusive, recentemente nós tivemos um filme americano falando sobre consciência transoperatória, e é uma das causas que pode levar a alguns casos jurídicos incriminando o anestesista naqueles casos em que o paciente manifestou consciência durante o transoperatório. Então, ao manusear a anestesia venosa total, devemos ter a segurança de fazer uma medicação pré-anestésica para que esse paciente tenha uma amnésia de forma adequada e, se possível, trabalhar com um monitor de consciência transoperatórias, de transoperatório o BIS espectro, o BIS. Com relação aos métodos de administração, nós podemos lançar mão tanto do bolos, como eu já falei, como dos bolos intermitentes, e de forma mais adequada a infusão contínua, alvo controlado, como a gente vai falar mais adiante. Um ponto de fundamental importância na anestesia venosa é a escolha dos fármacos, porque nós vamos lidar com drogas que vão ter um tempo de ação para chegar no compartimento de ação. Essas drogas precisam ter ações rápidas e devem também ter metabolizações adequadas para uma eliminação tranquila, para que a gente possa proporcionar a melhor recuperação possível para o paciente. Um fato que nós podemos questionar com relação à anestesia venosa seria a analgesia pós-operatória, principalmente na modalidade alvo controlada, quando se usa o Propofol associado ao remifentanil, porque todos nós somos sabedores que o remifentanil, após 7 minutos de você desligar a sua bomba de infusão, você não vai ter mais analgesia, e esse paciente precisa estar adequadamente com analgesia pós-operatória para que ele não tenha nenhuma complicação com relação à dor e desenvolver complicações pós-operatórias, como infarto agudo do miocárdio, dor intensa, que pode deixar marcas graves para esse paciente. Então, vamos abordar agora uma técnica que vem sendo difundida no mundo inteiro e que vem cada vez mais ganhando adeptos pela sua concepção e pela qualidade de anestesia proporcionada ao paciente,
Então, nós vamos falar sobre os conceitos, os objetivos, as vantagens, desvantagens, e vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos básicos, a farmacocinética da infusão alvo controlada, para que os senhores possam ter um melhor conhecimento e de utilização da anestesia em infusão alvo controlada. Então, na realidade, a infusão alvo controlada é um modo de infusão de fármacos, onde se utiliza bombas previamente programadas com o modelo farmacocinético. Então, acaba aí todo aquele problema que eu falei anteriormente. A nossa preocupação de manusear cálculos, de pensar nas trocas de compartimentos, porque o software incorporado à bomba, ele já traz todos esses cálculos e nós vamos apenas alimentar as informações necessárias com relação ao perfil do paciente para que sejam administrados os fármacos. Então, qual seria o objetivo da anestesia venosa alvo controlada? Na realidade, nós começamos a trabalhar com um novo conceito de anestesia. Então, nós começamos a trabalhar com o conceito de local de ação, de sítio efetor. Então, passamos a conhecer que as drogas elas não agem no plasma, e sim elas agem no sítio efetor. Então, o objetivo da anestesia alvo controlada nada mais é do que, se atingir uma concentração plasmática alvo pré-determinada, você vai pré-determinar essa concentração plasmática, e um segundo objetivo é que essa concentração ela possa ser manuseada de forma rápida e segura, porque assim, de acordo com as complicações e com as alterações do paciente, você vai poder aumentar ou reduzir as doses necessárias para uma nova readequação do perfil necessário para que o paciente se mantenha estável. E quais seriam as vantagens da infusão alvo controlada? Como eu falei anteriormente, quando nós fazemos anestesia venosa em bolos, o primeiro problema que nós temos é essa dificuldade do manuseio hemodinâmico, porque muitas vezes o paciente é um paciente crítico ou é um paciente onde você não fez uma hidratação adequada pré-operatória, e quando você injeta o hipnótico, esse paciente desencadeia um quadro de hipotensão e bradicardia, e com a infusão alvo controlada isso já não acontece, porque você vai injetando as drogas de forma calculada e prevista, onde você vai tirar a melhor vantagem da sua anestesia. Então, uma grande vantagem na minha concepção da anestesia em infusão alvo controlada é a preditividade. Porque através da preditividade você consegue estabelecer quanto de droga está agindo no compartimento de ação efetivamente. Então, nós podemos manusear como vantagem as concentrações plasmáticas de forma constante. Você vai permanecer na infusão alvo controlada com a concentração plasmática dentro da janela terapêutica. Você não vai ter aqueles picos e vales quando a injeção é em bolos ou em bolos intermitentes. Uma terceira vantagem é a ausência da sobredose durante a indução da anestesia. Você vai ter uma indução anestésica com menor gasto de drogas e com isso vai levar a uma maior economia quando comparada à infusão contínua manual. Uma outra vantagem que nós podemos considerar é a maior facilidade de adequação da hipnose. Eu já falei para vocês da preditividade, além de você trabalhar com a segurança e com o conforto do paciente, porque você vai manter a concentração plasmática dentro do sítio de ação, dentro da janela terapêutica, exatamente o que o paciente precisa para manter a hipnose adequada. Além do que, você manuseando a infusão alvo controlada, você vai conseguir ter um tempo de despertar previsível, e uma grande segurança dessa técnica é que a bomba identifica a droga. Se você colocar a seringa na bomba, ela vai dizer se a droga é 1% ou 2% e qual a droga que ela está utilizando. Como desvantagens. Na realidade, ao final dessa aula, vocês vão observar que essas desvantagens elas deixam de existir. A primeira desvantagem que é citada para a infusão em alvo controlada é a mudança de raciocínio, de dose para concentração plasmática. Pois nós estamos acostumados a trabalhar com miligrama por quilo de peso e agora vamos trabalhar com micrograma por ml, com nanograma por ml. Então é um novo conceito que teremos que nos adaptarmos para a realização dessa técnica anestésica.
A segunda desvantagem, eu acho que ela pode ser riscada dos livros da literatura, porque conhecer a farmacologia básica das drogas não é uma desvantagem, pelo contrário, todos nós médicos devemos conhecer a farmacologia da droga que estamos injetando em nossos pacientes. O tempo de indução mais lento quando comparado à indução em bolos, isso é uma realidade, mas aí você vai adequar a sua anestesia de acordo com a necessidade do paciente e você vai colocar o paciente mais cedo em sala, vai monitorizá-lo e vai começar de forma tranquila para quando o cirurgião chegar e for iniciar a cirurgia, você já está com o seu paciente induzido. Ampolas com grandes quantidades de droga é uma normativa da Anvisa, uma RDC, onde as ampolas não devem ser reutilizadas. Então, isso realmente, para as cirurgias de rápida duração, é uma perda a quantidade de droga que vem nas ampolas. Então, nós vamos agora falar de alguns conceitos que são importantes para o manuseio da anestesia venosa alvo controlada. Então, nós precisamos conhecer o conceito de T-meio-K0, conhecer a duração clínica do fármaco através do volume de distribuição e da depuração, e um conceito que se chama meia-vida contexto-dependente, que é similar a um conceito que nós já conhecemos para as drogas em bolos, que é a meia-vida de eliminação. Então, nós vamos estudar volume de distribuição, depuração, vamos conhecer os modelos farmacocinéticos e estudar meia-vida contexto-dependente. Então, na realidade, vamos desmistificar esses conceitos para vocês. O primeiro deles é o KE0. Então, toda vez que você coloca uma droga venosa na veia do paciente, a velocidade que essa droga leva para chegar da hora que você introduziu na veia do paciente até o sítio de ação, isso é o que nós chamamos de KE0. Então, o primeiro conceito, KE0, o que ele significa? Ele vai determinar a velocidade de passagem da droga entre os compartimentos. E ele vai calcular o equilíbrio entre a concentração plasmática e a biofase, o local de ação, o local efetivo onde a droga venosa vai agir. E aí vem um segundo conceito que precisa você estar bem atento. Eu falei para vocês que o KE0 é a velocidade que a droga leva para chegar no compartimento de ação. E o T-meio-K0 se refere a tempo. Então, é o tempo para que a droga atinja a metade do equilíbrio entre a biofase e a concentração plasmática. Então, o inverso é verdadeiro. Quando você tem um T-meio-K0 mais curto, você vai diminuir o efeito. Então, eu citei aqui para vocês o T-meio-K0 e o efeito máximo de algumas drogas. Eu somei aqui como hipnótico o Propofol e como opioides, os 4 opioides de utilização clínica no momento. Então, se vocês observarem, o T-meio-K0 do Propofol é 2,4 e ele atinge um efeito máximo em 2,2 minutos. Se nós observarmos os opioides, o alfentanil e o remfentanil, que são os que mais se aproximam com relação ao T-meio-K0, o alfentanil tem um T-meio-K0 de 0,9 e o sulfentanil de 3, quando você leva o efeito máximo, eles praticamente são iguais. O alfentanil atinge um efeito máximo em 1,4 minutos, enquanto que o remfentanil, que vocês podem observar aí na quarta linha, ele atinge o efeito máximo em 1,6 minutos. Um conceito que precisamos conhecer é a biofase, que eu já falei anteriormente. A biofase é o local de ação, é o local onde a droga age. Então, para o Propofol, a biofase é o receptor GABA, para os hipnóticos, para os opioides, os receptores opioides. Então, quando você injeta a droga no compartimento central, no plasma, ela vai percorrer um caminho que é o KE0, que eu já citei. Então, ela vai ter uma velocidade para chegar a esse sítio efetor e atingir a biofase. Precisamos agora conhecer o que é volume de distribuição, que na realidade nada mais é do que um volume aparente. Se nós relembrarmos lá da química, concentração é quantidade dividido por volume. Então, se você dividir volume, você vai ver que o volume termina sendo a quantidade dividido pela concentração. Então, quando você tem um volume pequeno, você aumenta a concentração. Nós podemos citar um exemplo que está em alguns livros, o exemplo do Sonrisal. Se você pegar 2 copos com água, um com metade do copo com água e o outro com o copo inteiro,
Se você colocar um Sonrisal em cada um deles, o copo que tem metade do Sonrisal vai ficar mais concentrado do que o copo que tem o copo que está cheio de água. E qual a importância de nós estudarmos esses volumes de distribuição? Em primeiro lugar, precisamos saber que nós temos 3 volumes. Temos o volume do compartimento central, que é o volume dos tecidos ricamente vascularizados, sangue, cérebro, pulmões, rins, fígado. E temos o segundo compartimento, a gordura, e os músculos, e o terceiro compartimento, a gordura. Então, na realidade, por que nós temos que estudar esses volumes de distribuição? Porque no modelo farmacocinético, o bolus é dado pelo compartimento central. E os demais compartimentos eles servem para que sejam calculados a dose de manutenção dos fármacos. Então, com o compartimento central, você tem o cálculo do bolus, e com o compartimento do segundo e terceiro compartimento, você tem o cálculo da manutenção. Então, o modelo farmacocinético estabelecido é esse aqui, onde você vê a seta aí, quando você injeta a droga, inicialmente ela vai ter um pico, ela vai atingir o plasma. Então, vocês veem que inicialmente ela vai ter a droga, ao ser injetada, vai apresentar uma sobredose. Depois, essa droga vai ser distribuída pelos compartimentos, pelo compartimento 2 e pelo compartimento 3, vai ter o seu decaimento e vai ser eliminada. Um conceito importante é o de meia-vida contexto dependente. Como eu falei para vocês, ele é um conceito similar à meia-vida de eliminação. Na realidade, quando nós tratamos das drogas em bolos, nós tratamos de meia-vida de eliminação. Então, a meia-vida de eliminação, meia-vida beta, ou T-meio beta, nada mais é do que quando você tem o decaimento de 50% após o bolos. E trazendo esse conceito para a meia-vida contexto dependente, o que é a meia-vida contexto dependente, ou meia-vida contexto sensitivo, ou meia-vida de Hughes? Ela nada mais é do que o tempo onde você tem o decaimento do fármaco em 50%, após você interromper a infusão alvo controlada. Então, após desligar a sua bomba de infusão, quando o fármaco cai 50% na concentração plasmática, isso é o que nós chamamos de meia-vida contexto dependente. Para o cálculo da meia-vida contexto dependente, ocorre a utilização das 3 variáveis, tanto da meia-vida de eliminação, como das meias-vidas de distribuição rápida e lenta, que são as meias-vidas π e alfa. Então, aí vocês estão observando que nesse gráfico, vocês veem os opioides. E uma coisa importante, mais adiante, para vocês entenderem porque o remifentanil é uma droga que atinge um perfil adequado, é que o remifentanil ele independe de contexto. Então, nesse slide aí, vocês podem observar que nos primeiros minutos da anestesia, as 3 drogas elas se assemelham com relação à sua eliminação. Mas com o passar do tempo, vocês podem observar aí no fentanil, que ele vai ter um tempo de queda muito maior do que o alfentanil e do que o sulfentanil. E se vocês observarem, a partir de 480 minutos de duração da anestesia, o perfil entre o alfentanil e o sulfentanil também começa a ser modificado. Enquanto que o remifentanil, ele independe de contexto. Tanto faz você administrar 1 hora, 2, 3, 10, 50 horas, 5, 6 dias de remifentanil. Ao final, quando você desligar a sua infusão, 7 minutos após, em média, você não vai ter mais nenhum metabólito ativo com consequências com relação ao remifentanil. Ele independe de contexto. Um conceito também que é importante conhecermos é o conceito de esterese. Esterese nada mais é do que a tradução do equilíbrio entre a concentração plasmática e a biofase. Então, a esterese, ela traduz o equilíbrio entre a droga, entre o fármaco, entre a concentração plasmática e o sítio efetor. E esse conceito ele pode ser calculado matematicamente. Para a bomba que utiliza o modelo de Mesh, você multiplica um T-meio-KE0 de 2,4. Então, se você multiplicar o T-meio-KE0 por 4,32, na realidade, 4,32 não é mágica. É um número, é uma constante que significa 4,32 meia-vidas. Então, para que a droga atinja o sítio efetor, ela necessita de, em média, 4,32 meia-vidas. Então, se você multiplicar 4,32 meia-vida por 2,4, vai dar em torno de 10 a 12 minutos. Esses conceitos aqui, eles são
um pouco complicados, mas vocês não precisam se preocupar, porque o modelo farmacocinético ele já tem incorporado nos seus cálculos essas velocidades de troca entre os compartimentos. O K10, o K12, o K21, o K13 e o K31, que são os coeficientes de troca, o modelo farmacocinético ele já é incorporado e você não precisa fazer nenhum cálculo. Ele já calcula a velocidade e os tempos de fluxo de troca entre os compartimentos, baseados nas constantes no clearance de metabolismo. Pode-se determinar o regime de manutenção da infusão. O modelo também calcula a velocidade de distribuição para os compartimentos, possibilitando assim que você tenha um cálculo de constante da concentração plasmática. E uma coisa importante é que através do clearance você pode calcular o tempo de despertar do paciente. Só que para isso você vai ter que usar algumas equações exponenciais e praticamente nós teríamos que fazer todos esses cálculos. Mas eles já foram feitos pelo Gave e já está incorporado nos modelos farmacocinéticos e nós não precisamos nos preocupar e o modelo já traz tudo isso prontinho. Como podemos, então, após esses conceitos farmacocinéticos, como podemos estudar as formas de infusão e os fármacos que hoje em dia são mais utilizados na anestesia em infusão alvo controlada? Como vocês podem observar, nessa linha vermelha, você tem a droga injetada em bolos. Então, no ponto 0, você injeta a droga na veia, ela vai atingir um pico de concentração plasmática e depois ela vai começar a decair. Então, se os senhores observarem nessa linha, na janela terapêutica, que corresponde a ED50 e ED95, na maior parte do tempo, quando a droga é injetada em bolos, ela está fora da janela terapêutica. Observando essa linha em verde, vocês observam quando a droga é injetada em bolos intermitentes. Ora, nós temos a droga com picos, ora, nós temos a droga com vales. Então, em algumas horas nós temos sobredose dos anestésicos, em algumas horas nós temos subdose dos anestésicos. Enquanto que, quando você injeta a droga em infusão contínua, em infusão alvo controlada, se os senhores puderem observar nesse gráfico tracejado com o preto, vocês veem que em todo o tempo a droga permanece dentro da janela terapêutica até o momento que você desligar a infusão e que ocorrer o seu decaimento, sua eliminação. Então, na prática anestésica de hoje, o anestésico que vem sendo mais utilizado para a infusão contínua é o Propofol. O tiopental, o etomidato e os benzodiazepínicos, eles têm modelos de estudo, mas na prática diária eles não vêm sendo utilizados em infusão alvo controlado. O etomidato tem o papel lá da supressão adrenal, que é um fator de que bloqueia um pouco o seu uso em infusão contínua. O tiopental tem o acúmulo com a sua redistribuição, também não faz um perfil para infusão alvo controlada. E o Propofol é a droga que mais vem sendo utilizada nos estudos e na prática clínica diária. Na realidade, o Propofol é uma droga que tem propriedades anestésicas, ele é um alquilfenol, ele tem uma farmacocinética, uma farmacodinâmica compatível com todos aqueles conceitos que nós já apresentamos da farmacocinética. Ele é altamente lipossolúvel e ele agrega ainda algumas coisas de importância para a nossa anestesia. Ele é antiemético, antipruriginoso e tem alguns estudos científicos que mostram também um certo papel de sedativo. Além do mais, em infusão alvo controlada, ele permite esse ajuste de variação de dose que você pode rapidamente aumentar ou diminuir a sua dose utilizada. Uma das coisas que se fala, que não deve ser deixado de falar em qualquer aula, é com relação ao aumento dos triglicerídeos, que vem sendo imputado ao uso crônico, ao uso prolongado do Propofol, mas em anestesia geralmente a gente não tem o costume de utilizar o Propofol por mais que 24 horas. Então o aumento dos triglicerídeos realmente é observado naqueles pacientes que têm o seu uso acima de 72 horas. E uma outra coisa que a literatura tem relatado é a síndrome de infusão do Propofol, mas que em alguns países já tem trabalho publicado onde descreve a síndrome de infusão do Propofol, onde o anestésico venoso utilizado foi tiopental.
E, na realidade, o que se tem observado nos trabalhos de síndrome de infusão do Propofol é que esses pacientes são pacientes críticos, geralmente que têm aumento de catecolaminas, são pacientes caquéticos, são pacientes que têm já um quadro grave e que precisa de alguns outros estudos para que possa imputar ou não o Propofol como responsável por esse quadro plurimetabólico. O Propofol é uma droga que tem um rápido início e uma curta duração de ação. Ele promove, em todos os estágios da anestesia, um nível satisfatório, desde a indução até o despertar. Em infusão alvo controlada, quando associada ao remifentanil, o despertar é em torno de 20 minutos. E quando você soma o Propofol e o remifentanil, você tem duas drogas que promovem uma excelente qualidade no despertar do paciente. Uma preocupação que nós temos que ter, como eu já falei no início da aula, é com a analgesia pós-operatória. Com relação ao remifentanil, ele é um dos últimos opioides que tem sido usado na prática clínica. Ele vem tendo um grande avanço e uma grande incorporação na anestesia em infusão alvo controlado, porque ele se adequa a esse perfil. Hoje em dia, cada vez mais o mercado científico busca drogas metabolizadas por éster, que são drogas que geralmente não vão ter metabólitos ativos de longa duração. Cada vez mais os pesquisadores estão procurando drogas com esse perfil, onde você possa, ao final da sua anestesia, ter a tranquilidade de mandar esse paciente para a recuperação com segurança. O remifentanil é um derivado anilopiperidínico, ele é um derivado da fenilpiperidina, ele é um éster, ele tem uma potência similar ao fentanil e ele tem um término de ação rápida. O seu início de ação se dá de 1 a 2 minutos e, como eu já falei, ele tem a sua degradação por esterases plasmáticas e teciduais. Ele não tem metabólitos ativos clinicamente relevantes, ele tem uma ação ultra curta, como eu mostrei lá, ele tem um T-meio-KE0 e tem um efeito máximo rápidos, mas não podemos deixar de enfatizar que o remifentanil é um mi-agonista. E como mi-agonista, ele não difere com relação aos aspectos farmacodinâmicos dos outros opioides. Ele também deprime a ventilação, ele de forma concentração dependente, ele promove também bradicardia e hipertensão, dependendo da dose e da forma de administrado. Não se tem ainda trabalhos escritos, mas é de bom tom se falar, sempre que se fala de alvo controlado, da analgesia pós-operatório. Então, o Bisgar é um grande estudioso da analgesia pós-operatória e ele vem cada vez mais enfatizando que nós não devemos nem falar em analgesia multimodal, mas em anestesia multimodal. E em se falando de anestesia alvo controlada, quando um dos seus componentes é o remifentanil, nós não podemos, em momento algum, deixar de pensar na anestesia ou na analgesia multimodal. Então, uma das coisas que vem sendo feito atualmente, ainda empiricamente na prática anestésica de alguns colegas, é a manutenção do remifentanil até o despertar do paciente. Se faz uma redução da dose e utiliza o remifentanil como próprio controle de dor pós-operatória do paciente. Então, você vai diminuindo as doses do hipnótico e até o paciente despertar e você pergunta ao paciente se ele está sentindo dor. Se o paciente referir que não, você fecha o seu remifentanil e mantém a sua proposta de analgesia pós-operatória. Se o paciente diz que sim, então você tem que agir de forma mais ativa para propiciar uma analgesia pós-operatória adequada, porque um dos grandes riscos, como eu falei, uma das desvantagens, se assim a gente puder falar, da anestesia alvo controlada quando se utiliza o remifentanil é o risco da dor pós-operatória e até alguns estudos já mostram o papel da dor secundária da hiperalgesia com o uso do remifentanil. Então eu gostaria de agradecer a todos e de colocar-me à disposição para os questionamentos. Espero ter cumprido o papel de levar para vocês o conhecimento da anestesia venosa. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Marcos, pela excelente apresentação.
E desde já eu gostaria de mais uma vez convidar a todos aqueles que estão assistindo para enviar as perguntas. E nós já temos inclusive 2 perguntas aqui, mas antes eu queria só lembrar que nós temos 2 felicitações aqui para você, Dr. Marcos. Uma de José Ferreira de Santana, de Aracaju, e também os colegas Dr. Vani, a Ana Caetano e a Nadi Duarte, que estão assistindo a videoaula lá de Recife, estão cumprimentando você, e daqui uns dias você vai poder receber esses cumprimentos pessoalmente, né? Ok. Bom, nós temos aqui 2 perguntas de início. Primeiro, o Dr. Carlos Eduardo, citando justamente isso que você acabou de falar, sobre a hiperalgesia primária, o Carlos Eduardo de São Luís do Maranhão, ele pergunta se essa incidência de hiperalgesia com remifentanil ela é elevada e como poderia ser feito para atenuar esse efeito colateral com o uso do remifentanil. Talvez usar uma dose menor associada com algum outro anestésico ou o uso de cetamina. O que o senhor acha? Então, Carlos, sua pergunta é muito pertinente e muito importante, porque, como eu falei, uma das coisas mais importantes com relação ao uso do remifentanil é se pensar na analgesia pós-operatória. Mas, como eu falei para vocês durante a aula, a hiperalgesia é questionável. É tanto que já tem um trabalho agora mostrando a hiperalgesia com o uso de inalatório, o isoflurano e o sevoflurano. E acha-se que tem alguma coisa a ver com o papel da TPRA1. Com relação especificamente ao remifentanil, na minha prática, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu tenho feito o que você sugeriu aí, microdoses de cetamina, em torno de 10 a 20 miligramas de cetamina na indução da anestesia. E em algumas situações, eu já utilizei também, apesar de que você perde um pouco o perfil da infusão alvo controlada, mas eu já utilizei também o fentanil na indução da anestesia, pensando nessa possibilidade de hiperalgesia pós-operatória. Mas de concreto, Carlos, nem se tem comprovado que existe a hiperalgesia com relação ao inalatório, nem com relação à anestesia venosa alvo controlado. Mas nós não podemos deixar de lado e negligenciar, porque a dor secundária à anestesia é algo muito grave e traumático. Bom, nós temos uma pergunta aqui do colega José Renato Carneiro, de Belo Horizonte, que versa sobre o uso, a incorporação tecnológica de cálculos farmacocinéticos em programas computadorizados de dispositivos de infusão pode tornar a prática anestesiológica dependente de grandes indústrias e laboratórios? O senhor acredita que este fato pode dificultar e limitar o aprendizado da anestesiologia? Renato, há uma semana atrás eu falei sobre os avanços da anestesia venosa numa jornada Alagoas Sergipe de anestesia. E nesse último final de semana eu falei também sobre a evolução da anestesia venosa na jornada cearense de anestesia. Então, na realidade, tanto as pesquisas como a indústria farmacêutica, ela vem se preocupando na incorporação de tecnologias, e a sua preocupação também é pertinente, porque o que a gente observa é que um grande aparato tecnológico vem se desenvolvendo, mas na realidade nós não temos em nosso arsenal a disponibilidade de manuseio de algumas drogas. Então, eu poderia falar para você que nós já estamos tão avançados com relação à tecnologia que hoje em dia já se fala em anestesia em alça fechada. Anestesia em alça fechada nada mais é do que um feedback onde você tem uma incorporação tecnológica, onde você tem o monitor, o paciente e a droga, e o próprio monitor ele vai fazer uma leitura e uma releitura dessas complicações que o paciente vai apresentando durante o transoperatório, e como proteção à vida, ele vai aumentando ou diminuindo as doses de acordo com as necessidades do paciente. Então, você tem toda razão nesta preocupação, e com certeza a Sociedade Brasileira de Anestesiologia precisa se preocupar com relação aos seus centros de ensino e treinamentos para que essa tecnologia seja ensinada de forma adequada, porque muitas vezes, como eu mesmo sou do Nordeste, posso fazer uma residência num grande centro com todo esse aparato tecnológico e quando voltar para a minha realidade não dispor de nenhuma tecnologia e ter que fazer
uma anestesia corriqueira com drogas tão antigas quanto o tiopental e outras. Então, na realidade, você tem razão, e eu acho que a gente tem que se preocupar e agora não negligenciar. Lembrar sempre que nós somos o médico perioperatório. Estamos acima do aparato, estamos acima do monitor, e como clínico perioperatório temos que estar lado a lado do paciente, antecedendo essas complicações que o monitor nos dará. Bem, nós temos uma pergunta aqui do seu colega de Sergipe, José Ferreira de Santana, e ele pergunta: como poderíamos identificar a síndrome do Propofol? Ferreira, obrigado pela pergunta, obrigado aí pelo apoio à aula. Na realidade, o início da síndrome de infusão do Propofol, você pode até confundir com a hipertermia maligna. É uma síndrome onde você tem um hipermetabolismo. Então, você tem que cuidar do paciente e não descartar todas os outros diagnósticos diferenciais. Esse paciente pode desenvolver a síndrome agudamente no transoperatório, que aí você já vai ter uma dificuldade maior porque o paciente está anestesiado, ou ele pode desenvolver no pós-operatório, e você tem que estar atento a toda essa realidade, onde você vai ter que dosar, ter uma atenção com relação ao equilíbrio ácido básico, hidroeletrolítico, vai ter que estar atento ao equilíbrio hemodinâmico, à volemia desse paciente, utilizar técnicas de resfriamento e, o mais importante, fazer o diagnóstico, se sim ou não, mas a síndrome de infusão ainda não é uma realidade concreta no mundo científico. Bem, nosso colega Allen Newton Marinho Andrade, também de Aracaju, ele pergunta com relação à utilização das drogas Propofol e remifentanil na mesma seringa. Se você só tem a disponibilidade de uma bomba de infusão, quais são as desvantagens de você colocar essas duas medicações, na verdade, esse é o seu termo mais adequado, na mesma bomba de infusão, se isso é possível, né? E qual seria alguma recomendação, se for possível realizar isso? Essa pergunta, Ale, também é muito importante, porque como eu tenho viajado muito para falar da anestesia venosa pelo país, com um workshop de anestesia venosa, a maioria das regiões as pessoas me perguntam. Eu particularmente sou contra a junção do remifentanil e do Propofol na mesma seringa. Primeiro porque você perde tudo aquilo que eu acabei de falar na aula. Você perde a preditividade. Você perde o conceito de compartimentalização. Então, você não sabe o que é hipnose, você não sabe o que é analgesia. A grande vantagem da anestesia em infusão alvo controlado é você permitir ao paciente que ele possa se beneficiar do que ele realmente precisa. No momento que ele está precisando disso, que ele está superficializando, você vai oferecer o hipnótico. Se ele está com dor, você vai oferecer o analgésico. Então, além de interferir com o perfil farmacocinético, eu tenho observado que algumas pessoas ainda utilizam de forma errônea. Utilizam o Propofol de 1% com remifentanil de 2%. Então, você ainda vai ficar aí com uma dose desproporcional. Então, na realidade, a maior desvantagem que eu vejo é com relação à farmacocinética e essa desvantagem de você não oferecer de forma adequada o que realmente o paciente necessita. Bem, nosso colega Silvio Marcos, de Maceió, ele pergunta se o senhor utiliza o remifentanil como droga de indução ou você lança mão de algum outro opioide? Na realidade, eu prefiro fazer a minha indução. Eu ainda sigo o trabalho clássico do Vuillauc. Eu prefiro iniciar com o remifentanil e o Propofol, e em todas aquelas condições em que eu tenho o tempo adequado de atingir a esterese, que é aquele equilíbrio entre a biofase e o plasma, eu prefiro que isso aconteça. Então, eu inicio com doses de 0,2 a 0,3 mg do remifenta e levo até o 10º minuto, também com o Propofol em torno de 2,8 a 3 microgramas por ml, e no 10º minuto eu faço o bloqueador neuromuscular e intubo esse paciente no 12º minuto. Então, atualmente, na minha prática, eu não tenho utilizado na indução outro opioide. Eu tenho feito o remifentanil com o Propofol. Bem, outra pergunta do Silvio
Marcos de Maceió, ele pergunta se existe lugar para a dexmedetomidina na anestesia venosa total associada com remifentanil e propofol. Silvio, já existem alguns trabalhos com os alfa-2 agonistas, tanto com a clonidina como com a dexmedetomidina. E o que eu respondi para o colega anterior, ainda o que é mais grave, é que em alguns locais que eu viajei já me disseram que estão utilizando na mesma seringa propofol, remifentanil e clonidina. Então você faz uma mistura onde você perde totalmente o que você está levando para o seu paciente. Então, na minha experiência do dia a dia, eu não tenho utilizado nem a clonidina, nem a dexmedetomidina como prática da anestesia em infusão alvo controlada, mas eu acho que os alfa-2 agonistas, com certeza, deve ter lugar na anestesia em infusão alvo controlada, inclusive reduzindo as doses, porque com certeza vai potencializar o uso do hipnótico e do opioide. Nós temos uma pergunta aqui da Ingrid Silveiro, de Recife, e ela pergunta que alguns colegas anestesiologistas têm a prática no uso da anestesia endovenosa, que após a perda da inconsciência, acrescentar, segundo ela informa aqui, uma média de 1,2 microgramas acima da concentração com qual o paciente dormiu. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa prática. Então, Ingrid, como eu falei na aula, nós temos os modelos farmacocinéticos. Então, para você entender com relação à dose, você tem que entender a parte daquele volume de distribuição que eu expliquei. Nós temos o volume de distribuição para o compartimento central, que vai te dar a dose do bolus, que na bomba de infusão você tem o flash, que é a mesma coisa, e você tem o segundo e o terceiro compartimento, que vai lhe dar o cálculo da dose da manutenção. Então, no software, é calculado mais ou menos uma média em torno de 30% a 50% da dose em que a droga atingiu o equilíbrio no sítio efetor. Então, quando eu falo no meu workshop de anestesia venosa, geralmente o que é que eu explico às pessoas? Que não fiquem na primeira tela da bomba de infusão e passem para a segunda tela para que possa acompanhar a concentração no sítio efetor. Essa concentração no sítio efetor vai te dar duas possibilidades durante a tua anestesia. A primeira delas é que você vai calcular em torno de 1,5, 1,2 a 1,5 para que você tenha essa dose de manutenção, e vai ser aquela variação onde você tem o cálculo do software para os compartimentos 2 e 3, e a segunda coisa é que você pode, através dessa dose no sítio efeito, ter uma ideia da dose do despertar do paciente. Porque você vai alimentar essa dose efeito, essa dose que o paciente dormiu no seu menu da bomba, e onde tem lá tempo de despertar, você vai colocar a dose efeito, e ele vai te dar o tempo de regressão, o tempo que o paciente vai despertar. Então, na prática, realmente existe isso, de você somar a dose que o paciente dormiu com 1,5. Então, se o paciente dormiu com 0,8, você soma com 1,5 e dá 2,3. Então, em geral, você vai ter uma manutenção da anestesia com 2,3. Mas lembre que medicina não é matemática. Você deve individualizar caso a caso, e o mais importante é acompanhar esse paciente clinicamente. E se você tem o monitor de consciência cerebral, o BIS, você não tem que ter essa preocupação de fazer cálculo nenhum, porque você vai acompanhando a hipnose do seu paciente com os valores do BIS, você mantendo o BIS em anestesia em plano cirúrgico, em torno de 40 a 50, 40 a 60. Agora, uma coisa que é importante, Ingrid, ressaltar, é que em nenhum momento você deve deixar o propofol numa dose menor que 2 microgramas por ml. Porque abaixo de 2 você corre o risco daquilo que eu te falei durante a aula, da consciência transoperatória, e que é um risco para o paciente. Bom, nosso colega Vitor Passamani, de Belo Horizonte, ele pediu para você explicar um pouco melhor, quando você citou na aula que você desliga uma bomba antes da outra, espera o paciente despertar para você calcular o nível de analgesia. Ele pediu para você explicar que ele não compreendeu corretamente. Vitor, alguns colegas nossos vêm utilizando, inclusive, eu já tenho também feito isso, durante a anestesia,
quando está próximo ao final da anestesia, você desliga o hipnótico. Você tem o tempo de regressão, você desliga o hipnótico e você reduz a sua dose de alfentanil, do remifentanil. Então, como eu te falei, o remifentanil vai servir como autocontrole. Por quê? Quando o paciente despertar, você vai perguntar ao paciente se ele está sentindo dor. Se ele te disser que está sentindo dor, então você pode ter duas alternativas. Aumentar um pouco a dose do remifentanil, certo? Até que essa dor melhore com a sua novo planejamento de analgesia. E uma segunda opção é você fazer um pouco mais do seu hipnótico e planejar uma nova analgesia para esse paciente. Particularmente, o que eu tenho feito é o seguinte: ao final, próximo do final da anestesia, eu vou reduzindo a minha dose do hipnótico, do Propofol, e, terminando a anestesia, eu observo o paciente. Se ele referir que está sentindo dor, eu aumento o remifentanil. Se ele referir que não está sentindo dor, eu preparo o paciente para a extubação. Obrigado. Bem, antes de ir para a próxima pergunta, eu gostaria de colocar um questionamento que é o seguinte. Dr. Marcos, você acha que, como todos esses cálculos são modelos matemáticos, você acha que a gente poderia colocar como uma potencial desvantagem a gente não ter a análise, por exemplo, como ocorre nos anestésicos inalatórios, que eu sei realmente qual é a concentração que o paciente está eliminando? Você acha que a gente poderia colocar isso como uma potencial desvantagem da anestesia venosa, já que eu não consigo realmente dosar a concentração sérica, e sim a gente está sempre baseado em modelos farmacocinéticos, modelos matemáticos? Então, Ricardo, isso aí já existe a parte experimental. No ASA do ano passado, o Egan já apresentou, onde já existe experimentalmente o estudo do Propofol no gás expirado. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ter tanto para o inalatório como para o Propofol, realmente quanto você tem de concentração. Bom, eu coloquei essa pergunta porque muitas vezes o que pode acontecer é que os nossos colegas podem se deparar com aqueles perfis de pacientes que têm alguns comportamentos específicos. Por exemplo, pacientes gestantes, ou aqui como faz a pergunta da nossa colega Ivani, de Aracaju, em pediatria. O que a gente tem que fazer, por exemplo? O que você acha da anestesia venosa pediatria, como é a pergunta da Ivani, e o que a gente tem que lembrar para os nossos colegas que às vezes vão se deparar com grupos específicos, como gestantes ou idosos? O que a gente tem que lembrar? Então, a anestesia venosa alvo controlada, ela não tem sido utilizada em obstetrícia. Existem alguns trabalhos experimentais, mas assim, na prática ela não vem sendo utilizada. Com relação ao idoso, à pediatria especificamente, o Propofol ele não é permitido a utilização em anestesia pediátrica. Então, aí já é um primeiro imbróglio para a utilização da anestesia em alvo controlada, porque ela não pode ser usada em pediatria. Ele pode ser usado como anestésico isolado em pacientes acima de 13 anos. O próprio laboratório, se você pegar a bula do laboratório, inclusive eu recebi algumas críticas, porque no livro de educação continuada eu coloquei esse tópico que ele não é um anestésico ainda liberado para o uso abaixo de 13 anos de idade. Então, se nós levarmos em consideração, ele não deve ser usado nesse grupo de pacientes. Com relação ao idoso, a gente tem que se preocupar com relação à adequação de doses. Porque, como nós sabemos, o volume de distribuição do idoso é bem diferente no paciente jovem, no paciente ígido. Muitas vezes, mesmo o idoso ígido já tem as suas alterações próprias, então você vai ter que manusear isso. Bom, eu gostaria de convidar as pessoas a enviarem mais perguntas. E aqui acabamos de receber mais uma, da Roberta Ribeiro, de Salvador. E ela pergunta se você tem alguma experiência em indução anestésica com altas doses de fentanil em bolos, sem fazer uso do hipnótico como o Propofol. Não, Roberta. Não tenho nenhuma experiência com fentanil sem usar o hipnótico. Bem, nós temos uma outra pergunta aqui, do colega Márcio de Cuiabá, que pergunta como ajustar a dose de despertar do paciente que recebe medicação pré-anestésica? Márcio, uma das minhas grandes preocupações quando eu tenho o propósito de fazer a infusão
alvo controlado é justamente essa sua colocação. Eu tento, na avaliação pré-anestésica, explicar ao paciente da necessidade de não ser feita uma medicação pré-anestésica. Então, como é que eu lanço mão de quê? Quando o paciente entra na sala e que ele concorda de não fazer a pré-medicação, eu tiro a vantagem da própria ansiólise do Propofol. Então, eu monitorizo esse paciente, eu funciono uma veia e eu já começo a indução do Propofol em baixas doses, 0,5, 0,6 micrograma por ml. Então, essa é a minha medicação pré-anestésica. Mas na maioria dos pacientes você não consegue. Alguns deles dizem que não. Eu só quero entrar em sala dormindo. Então, todas as vezes que você lançar mão de um midazolam ou de outra droga com medicação pré-anestésica, você vai ter uma dificuldade no manuseio do tempo de despertar. Porque você não vai conseguir tirar aquele proveito daquela situação que eu orientei a vocês com relação à dose de consideração no sítio efetor. Você praticamente o paciente vai dormir com uma dose bem menor do que se ele não tivesse pré-medicado. Nós temos uma pergunta agora do nosso colega Getúlio Rodrigues, lá de Florianópolis, e ele pergunta para você, Dr. Marcos, que em um paciente com estenose aórtica, como deve ser programado a bomba de infusão contínua de Propofol? Getúlio, obrigado pela pergunta. Na realidade, o que nós temos visto é o seguinte, que eu falei que uma das vantagens da infusão alvo controlada é essa manutenção da estabilidade hemodinâmica. Então, e também falei que cada caso é um caso. Então, todos aqueles pacientes, não só o de estenose aórtica, mas todos aqueles pacientes críticos onde você não puder manusear a volemia, duas situações devem ser colocadas. Primeiro, realmente eu vou tirar o melhor proveito da anestesia venosa alvo controlada. Se sim, você vai começar a manusear doses. Você vai iniciar com doses baixas do seu hipnótico, do Propofol, lembrando que durante o transoperatório essa dose nunca deve ser menor do que 2 microgramas por ml, e se por acaso, mesmo com baixas doses, mesmo com doses ainda esteja provocando alguma repercussão hemodinâmica, minha opinião pessoal é que a técnica deve ser alterada. Ou então tentar ver se manuseia alguma coisa com relação ao opioide, aumentando dose de opioide e tentando manter o hipnótico numa dose mais baixa, mas sempre com cuidado de não deixar abaixo de 2 microgramas por ml. Agora, uma vantagem que você pode até ter usando o BIS é essa dose de 2 microgramas por ml. Se você mantiver o paciente em anestesia cirúrgica com um BIS lá entre 40 e 50, provavelmente ele não vai ter esse problema. Então você já vai poder manusear a sua estenose aórtica com uma maior segurança. Bom, mais uma vez eu gostaria de convidar todos a enviar as perguntas, aproveitar um pouco mais do conhecimento do Dr. Marcos. E aqui eu queria colocar uma outra pergunta com relação às tendências da anestesia venosa. Dr. Marcos, você tem conhecimento de algum possível fármaco, novos fármacos que podem estar disponíveis para a nossa prática anestésica? Então, Ricardo, tem 3 fármacos que vêm sendo estudados. Um é o fosfopropofol, que é um propofol metabolizado por esterases. Então, como eu falei, cada vez mais a indústria vem buscando fármacos que tenham metabolização rápida e eliminação rápida, com segurança, sem deixar metabólitos ativos. Com relação, apesar de eu não ter enfocado bloqueadores neuromusculares, nós temos o gantracúrio, que vem sendo aí estudado como uma proposta até a substituição da succinilcolina. Ele vem com uma proposta de tempo bem reduzido para intubação. E temos também um derivado dos benzodiazepínicos, que também vem sendo estudado, já tem testes em suínos, e o fosfopropofol, que vem com essa proposta de metabolização por esterases e que, quem sabe, possa trazer alguns benefícios para a nossa anestesia venosa mais adiante. Bom, nós temos aqui uma pergunta da nossa colega Ivani Rodrigues, de Aracaju. Ela gostaria de saber se você indicaria o Propofol em um paciente chocado.
Como eu falei, Ivani, a primeira coisa que nós temos como médico anestesiologistas é a responsabilidade ética perante o paciente. Então, nós somos, na realidade, os médicos perioperatórios. Nós temos que conhecer esse paciente adequadamente, fazer uma avaliação pré-anestésica cuidadosa, e nesse caso especificamente o paciente chocado, você não vai ter condições de fazer uma avaliação pré-anestésica, mas ele mostra sinais clínicos de choque. Então o Propofol é uma droga que não deve ser utilizada nesse primeiro momento. Se mais adiante você conseguir estabilizar esse paciente, ele conseguir um manuseio de pressão satisfatória, uma frequência cardíaca satisfatória, você conseguir um equilíbrio hemodinâmico, então você pode mais na frente usar, mas jamais induzir nenhum paciente chocado com Propofol. Ele é um depressor cardiovascular tanto quanto o tiopental. Bem, nós temos aqui uma pergunta também de José Ferreira de Santana, de Aracaju novamente. Ele pergunta se no coma induzido o tionembutal ainda tem seu lugar? Ferreira, o coma induzido ele vem sendo usado mais em terapia intensiva na atualidade. Em alguns casos em que os pacientes precisam ainda daquele repouso do cérebro, precisam de um cérebro sem aumento de consumo, e na prática da terapia intensiva ele ainda vem sendo utilizado. Mas eu queria até complementar. Você acha que o Propofol ele poderia substituir o tionembutal? Você acha que haveria essa possibilidade? O grande problema, Ricardo, que eu vejo com relação à substituição do Propofol é com aquele fator que eu citei do aumento dos triglicérides. A partir de 72 horas ele aumenta muito os triglicéridos, então ele provoca uma hipertrigliceridemia. E além do que, alguns desses pacientes, se realmente for comprovado que o Propofol tem alguma implicação na síndrome plurimetabólica, você estaria levando um fator a mais para que esse paciente possa desenvolver o quadro clínico. Ok. Bom, eu gostaria de colocar uma outra pergunta para você, Dr. Marcos, que é a respeito desses sistemas, né, de alça fechada. Você acha que eles ainda estão muito distantes da nossa prática clínica e você acha que eles podem, de alguma maneira, limitar a atuação do anestesiologista? O que o senhor acha? Ricardo, na realidade, se você pegar o livro de anestesia venosa do Paul White, traduzido, que é de 2001, a edição em inglês é de 97, já se falava em alça fechada. Então, realmente a gente está muito aquém do desenvolvimento tecnológico e científico mundial. Mas, assim, hoje em dia nós já temos aqui em São Paulo mesmo alguns aparelhos de anestesia de ponta, onde nós temos bombas de infusão incorporadas, e eu acho que mais adiante, num futuro próximo, a infusão, o uso da anestesia em alça fechada vai ser uma realidade. Uma das coisas, dos benefícios da alça fechada é aquela proteção, é a segurança à vida. O sistema em alça fechada ele vai possibilitar a leitura e a releitura de todas as drogas que são injetadas no paciente, porque o sistema identifica a concentração, ele identifica a dose, ele identifica... tem uma tarja magnética nas seringas e de informação dessas drogas. Então, por exemplo, se o paciente você alimentou o seu sistema de alça fechada com a informação de que o paciente tem alergia a um antibiótico, e você colocar o antibiótico, ele vai fechar e não vai injetar o antibiótico, porque ele tem o molde do sistema de alça fechada de proteção à vida. Por exemplo, se você estiver fazendo vasodilatador e o paciente estiver fazendo hipotensão, ele reconhece essa hipotensão, faz a leitura e a releitura e fecha o seu vasodilatador. Então, eu acho que ele não vem substituir o papel do anestesiologista. Eu acho que ele vem ser um instrumento a mais no nosso dia a dia, mas com certeza ele vai exigir muito mais de nós, até como o próprio estabelecimento de médico perioperatório dentro do mercado de trabalho, porque nós vamos ter que ter todo o conhecimento da informática, do manuseio desses aparelhos, e ainda vamos ter que estar com conhecimento da farmacocinética, da farmacodinâmica, de todas as drogas, e para poder trabalhar de forma adequada.
Bom, mais uma vez eu gostaria de lembrar que nós temos ainda um tempo e quem quiser enviar perguntas, nós estamos aqui, Dr. Marcos, aqui aguardando para respondê-las. Eu gostaria de colocar, apesar de nós termos falado já de alça fechada, de algumas drogas novas, Dr. Marcos, você acha, o que você acha de novas tendências? Tem mais alguma coisa para falar de novas tendências com relação à anestesia venosa? Olha, na realidade, o que se busca hoje em dia com relação à anestesia venosa, primeiro é para o paciente pediátrico. Então, já se falou no remifuso, já se falou no pé difuso, já se falou em drogas seguras, porque no mundo científico as pesquisas com grupos especiais, elas são dificultadas. Índio, criança, pessoas que estão sobre traumas, sob forte pressão, não se permite que seja feita nenhuma experiência com elas. Mas assim, eu acho que tão logo se tenha drogas seguras, e até o próprio Propofol, com o passar do tempo, que se estabeleça a sua segurança no uso da pediatria, eu acho que será uma alavanca para o desenvolvimento da anestesia venosa na área da pediatria. Bem, bom, a gente está aqui com o tempo quase se esgotando. Eu gostaria então de deixar agora a palavra com o Dr. Marcos novamente, para ele dar as últimas considerações acerca da aula. Então eu gostaria de agradecer à SBA pela iniciativa da aula e falar que foi muito bom estar aqui falando sobre anestesia venosa, que é uma das técnicas que eu venho praticando e estudando, e muito obrigado a todos. Bem, obrigado, Dr. Marcos. Eu gostaria também de agradecer à Sociedade Brasileira de Anestesiologia pela iniciativa. Eu gostaria também de agradecer aos patrocinadores, a Abbott e a Lindt, pelo apoio. Mais uma vez agradecer a sua presença aqui, pela excelente apresentação. E gostaria de lembrar que este evento de hoje vai estar disponível novamente para ser assistido a partir de amanhã às 13 horas. E também gostaria de lembrar que todos os outros eventos anteriores continuam disponíveis na íntegra. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram e boa noite. Termina aqui esta videoaula para médicos em especialização em anestesiologia. Transmitido pelo sistema Web Meeting 2.0. Viva a Internet ao vivo. Uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Obrigado pela participação.